Em abril de 1984, o ônibus espacial Challenger e uma tripulação de 5 astronautas realizaram uma das missões mais interessantes de toda a história dos ônibus espaciais. Além de colocar um satélite do tamanho de um ônibus em órbita do planeta com o objetivo de recuperá-lo e trazê-lo de volta à Terra em uma missão futura alguns anos mais tarde, essa missão também realizou a primeira captura e reparo de um outro satélite em órbita do planeta, o Solar Max. Os astronautas usaram até mesmo a famosa mochila jato durante todo o processo. Essa é uma daquelas missões que exemplificam perfeitamente o impacto do ônibus espacial na história da astronáutica e o quão inovador ele foi, apesar dos problemas que hoje enxergamos com mais clareza em retrospecto. Então, vamos falar sobre isso. 3, 2, 1, liftoff. The Eagle has landed. No dia 6 de abril de 1984, o ônibus espacial Challenger decolou com 5 tripulantes a bordo. Seria a 11ª missão dos ônibus espaciais. O comandante era Robert Crippen, o astronauta que voou junto com John Young na primeira missão dos ônibus espaciais, a STS-1. O piloto era Francis Scobie, e os especialistas de missão eram Terry Hart, James Van Hoften e George Nelson. A missão tinha 2 grandes objetivos primários. O primeiro deles era a liberação do Long Duration Exposure Facility, ou Instalação de Exposição de Longa Duração, também chamado de LDEF. E o segundo era capturar, reparar e liberar um satélite com problemas, o Solar Max. O LDEF era basicamente um enorme prisma com uma base de 12 lados e um pouco mais de 9 metros de comprimento e 4,3 metros de largura. Sua estrutura era feita de alumínio e ele pesava aproximadamente 9,7 toneladas. Cada um de seus lados eram divididos em diferentes bandejas nas quais os experimentos eram presos. Era um total de 72 bandejas nos lados do satélite e 14 bandejas nas bases desse enorme prisma. Ele usava a chamada estabilização por gradiente gravitacional, mantendo uma posição vertical constante, apontando sempre uma das bases do satélite para a Terra e outra para o espaço. 57 experimentos foram presos nas 86 bandejas disponíveis, e todos eles tinham um objetivo geral de analisar os diversos fatores envolvidos na exposição prolongada e contínua ao espaço. A maior parte se concentrava nos efeitos que diferentes materiais que poderiam ser usados na construção de espaçonaves ou satélites teriam durante esse tempo, seja para estruturas, sistemas ópticos, sistemas de energia, sistemas de propulsão, eletrônicos ou sistemas térmicos. 2 experimentos se concentraram no efeito que seria observado em organismos vivos após a exposição ao espaço. Um deles enviou esporos bacterianos que sobreviveram à exposição durante toda a missão, e outro, conhecido como SEEDS, tinha um objetivo mais educacional. Cerca de 12 milhões e meio de sementes de tomate foram enviadas junto ao satélite e após a missão foram entregues para aproximadamente 3 milhões e meio de estudantes. Esses alunos de várias partes do mundo plantaram essas sementes e sementes de controle que foram mantidas na Terra e puderam comparar os resultados. A maior parte desses experimentos era passivo, ou seja, só precisavam ficar lá paradinhos durante toda a missão. Mas alguns outros eram ativos e precisavam gravar dados coletados em órbita. Estes experimentos usavam um sistema do satélite para fazer isso, que contava com baterias e armazenamento de dados em uma fita magnética. Um dia depois da Challenger chegar em órbita, o LDEF foi agarrado pelo braço robótico do orbitador e liberado cuidadosamente. O objetivo da NASA era fazer o rendezvous com esse satélite e trazer ele de volta para a Terra em fevereiro de 85. Menos de um ano depois dele ser colocado em órbita. Mas alguns problemas com o cronograma aconteceram, o que atrasou um pouco as coisas. Então, em 1986, o acidente com a Challenger acabou atrasando ainda mais as coisas. O LDEF só pôde ser recuperado em janeiro de 1990, quase 6 anos depois da STS-41C. Mas eu já volto a falar sobre isso. No terceiro dia da missão STS-41C, a órbita da Challenger foi aumentada para encontrar o satélite Solar Max. O Solar Max foi lançado em fevereiro de 1980. Ele tinha o objetivo de estudar diferentes fenômenos solares durante o período de máxima atividade da estrela. E ele tinha uma série de instrumentos para isso. Ele funcionou por poucos meses antes do seu sistema de controle de atitude falhar.
impedindo que ele fosse apontado para o Sol de maneira precisa o suficiente para os seus instrumentos trabalharem. Então, pelos próximos anos, o satélite acabou ficando em stand-by até a STS-41C decolar com a missão de repará-lo. Depois da queima e aproximação com o satélite, os astronautas George Nelson e James Van Hoften colocaram seus trajes e saíram do orbitador. Já no compartimento de carga, George Nelson colocou o MMU. Esse equipamento é a mochila jato que você provavelmente já viu nessa famosa foto do astronauta Bruce McCandless, que foi o primeiro a testá-lo durante a missão STS-41B. Eu já falei sobre o MMU em um vídeo específico sobre ele. Eu vou deixar o link no card e na descrição. Nelson voou até o satélite usando o MMU, que estava equipado com uma ferramenta especial projetada para capturar o satélite, o Tronian Pin Acquisition Device, que você pode ver aqui. Ao chegar lá, ele tentou fazer a captura do satélite algumas vezes, mas não conseguiu. Ele também tentou pegar o satélite na unha, segurando nos painéis solares, mas também não conseguiu. E o satélite acabou entrando em uma rotação não desejada. Eles tentaram realizar a captura usando o Canadarm, mas também tiveram problemas por conta da rotação do satélite. Uma nova tentativa de captura seria realizada no dia seguinte. Durante a noite, os controladores do satélite em terra enviaram alguns comandos para tentar estabilizar um pouco a rotação do Solar Max. No dia seguinte, a Challenger pôde então se aproximar do satélite novamente e o Canadarm, operado por Terry Hart, finalmente conseguiu realizar a captura. O satélite foi então colocado em um suporte especial no compartimento de carga do orbitador para que ele pudesse ser reparado mais facilmente pelos astronautas. George Nelson e James Van Hoften trocaram todo o mecanismo de controle de atitude do satélite e alguns sistemas associados a um dos instrumentos dele e que também tinha parado de funcionar. Depois de todo esse trabalho, o braço robótico do orbitador agarrou o satélite e o liberou novamente para o espaço. Foi a primeira vez que um satélite foi lançado, sofreu uma falha, foi capturado em órbita, reparado com sucesso e liberado novamente. A nave com os 5 tripulantes pôde então voltar para a Terra, pousando na base aérea de Edwards em 13 de abril. O reparo realizado permitiu que o satélite voltasse a funcionar até o fim de 1989. Quando finalmente reentrou na atmosfera após ter cumprido seu papel. Curiosamente, a vida útil do LDEF acabou sendo maior do que a do Solar Max após o reparo. Como eu disse anteriormente, a plataforma de experimentos acabou ficando no espaço mais tempo do que o inicialmente planejado. Depois dos quase 6 anos em órbita, a missão STS-32 finalmente decolou do Kennedy Space Center em 9 de janeiro de 1990 com 2 objetivos primários: colocar um satélite em órbita do planeta e recuperar o LDEF. A tripulação do ônibus espacial Columbia nessa missão era composta pelo comandante Daniel Brandenstein, o piloto James Weatherby e os especialistas de missão Bonnie Dunbar, Marcia Ivins e George Low. A liberação do satélite Syncon 4 aconteceu no segundo dia da missão. Você pode ver ele saindo do compartimento de carga do orbitador nesse vídeo aqui. No quarto dia da missão, o ônibus espacial finalmente se aproximou do LDEF. Como você pode ver, ele continuava estável na posição que precisava ficar durante sua missão, com uma das bases apontando para a Terra e outra apontando para o espaço. Depois de várias manobras, o orbitador foi colocado em uma posição com um compartimento de carga apontado para a Terra e logo acima do LDEF, pronto para a aproximação final e captura. Isso pode parecer trivial, mas se aproximar com segurança de um objeto em órbita com esse nível de precisão é uma situação bem mais complexa e dinâmica do que parece. Com bastante cuidado, o comandante e o piloto levaram a Columbia de encontro ao LDEF, enquanto a astronauta Bonnie Dunbar controlava o Canadarm. Depois de tirar centenas de fotos de todas as gavetas com experimentos para propósitos de documentação, o LDEF foi finalmente posicionado dentro do compartimento de carga do orbitador e travado. Ao longo dos próximos dias, várias outras atividades e experimentos foram conduzidos dentro do ônibus espacial. E após mais de 10 dias no espaço, a Columbia fez a queima necessária para reentrar na atmosfera. O pouso na base aérea de Edwards aconteceu no dia 20 de janeiro de 1990. Depois disso, o orbitador foi colocado em cima da aeronave de transporte dos ônibus espaciais, o famoso 747 que você já deve ter visto por aí.
e a Columbia, com o LDEF ainda dentro do compartimento de carga, foi levada para o Kennedy Space Center. Esse voo foi feito com todo o cuidado do mundo e gravando todos os dados necessários sobre as condições dentro do compartimento de carga para garantir que isso não afetaria as amostras nas bandejas do LDEF, afinal, eram experimentos valiosíssimos. O orbitador com o satélite foi levado para uma sala limpa especial, onde o LDEF foi retirado com muito cuidado e depois processado sob condições bastante estritas para garantir a coleta desses dados tão importantes por pessoas qualificadas e que conduziam cada um dos 57 experimentos. As bandejas com os materiais foram enviadas para equipes de cientistas não só dos Estados Unidos, mas também de muitos países diferentes, como Canadá, Dinamarca, Holanda, Suíça, Reino Unido e outros. Os resultados encontrados nos ajudaram a entender coisas como a interação do oxigênio atômico encontrado nas proximidades da Terra com materiais usados em espaçonaves e satélites, por exemplo. Também nos ajudaram a entender os efeitos da longa exposição de materiais compósitos e resinas ao espaço, a frequência e característica de micrometeoritos na altitude que o satélite ficou durante sua missão, e também os efeitos da radiação solar e de raios cósmicos, por exemplo. O LDEF foi basicamente um megazord de experimentos sobre a órbita baixa da Terra, e os seus resultados foram muito importantes no desenvolvimento de sistemas que estão em órbita até hoje, como a Estação Espacial Internacional. As duas missões que eu mostrei nesse vídeo são exemplos muito bons do leque de possibilidades que os ônibus espaciais trouxeram para a astronáutica no geral. Eles tinham seus problemas, eram caros demais e tiveram sua história manchada por duas tragédias horríveis. Mas o valor científico e tecnológico criado por eles é imensurável. E eu espero que tenhamos um veículo espacial tão capaz quanto o ônibus espacial muito em breve, para que possamos voltar a pensar em missões que são pontos fora da curva, como essas aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.